Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo da minha série comentando a Parashat HaShavua, a porção semanal da Torá. Nesta semana, nós estamos lendo a porção chamada Tetzaveh, que fica lá no livro de Êxodo, no capítulo 27, versículo 20, e vai até o capítulo 30, versículo 10. Essa porção faz parte de uma sequência de textos conectados com o tabernáculo e com seus utensílios. Moisés está lá no Monte Sinai recebendo diretamente do Eterno a instrução sobre a construção de cada detalhe do tabernáculo. Na porção de hoje, a maior parte da atenção é dedicada às vestes sacerdotais. Agora, gente, tem uma tendência ocidentalizada e moderna de desmerecer a atenção com todos esses detalhes aparentemente externos. O nosso foco, quando não está distraído em qualquer coisa, geralmente se concentra na realidade interior, olhando o perfume e não o vaso, por assim dizer. Parece meio mesquinho ou obsessivo que o Eterno tenha uma preocupação tão detalhista e exata com cada faceta do que os sacerdotes vestiriam ou deixariam de vestir. Por que a realidade externa importa? Essa é uma das perguntas que eu quero explorar com vocês hoje. Quase todos os comentários que compõem a imensidão da tradição judaica sobre essa porção fazem pelo menos alguma menção a um conceito fascinante. Em hebraico, existem duas maneiras de dizer vestes ou roupas. Nós podemos utilizar a palavra beged ou a palavra levush. Esse texto na Torá utiliza a palavra beged, e eu explico o significado disso mais para frente, mas a maioria dos comentários rabínicos utilizam a palavra levush para tratar das vestes sacerdotais. E isso tem uma razão muito profunda. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, a sua condição natural de estarem nus, que até aquele momento não representava nenhum problema, gerou neles medo e vontade de se esconder. Ou seja, a primeira e mais enraizada consequência do pecado e do afastamento de Deus é a vergonha. Em hebraico, vergonha é bushá. Então Deus vem e cobre a vergonha de Adão e Eva fazendo uma túnica de pele e os veste. E o verbo aqui, vestir, ilbish, é uma inflexão da palavra levush. Le é a preposição para e bush, vergonha. Ou seja, levush é para a vergonha. Deus não estava simplesmente cobrindo Adão e Eva no Éden. Ele estava dando aos dois um remédio para a sua vergonha. E a vergonha está na raiz da ilusão da distância e da separação. Ela é a reação espontânea e imediata do corpo quando a consciência percebe que está desconectado da fonte. A gente sente vergonha fisicamente, com o calor e o avermelhar das bochechas, como se ela fosse uma força que se levanta intrusa, mas lá de dentro da gente. Eu arriscaria dizer que absolutamente tudo na experiência humana, desde o Éden, é uma tentativa de lidar com a vergonha. E isso vai ficando cada vez mais claro nesse nosso mundo hiperpolarizado em que a gente vive hoje. Porque parece que a sociedade vai se organizando em volta de duas abordagens distintas à vergonha. Por um lado, o pós-modernismo entorpece o sentimento de vergonha, pregando que a vergonha é em si própria a ilusão, que vergonha não existe e que ninguém precisa senti-la. A verdade é que a ilusão é a separação e a vergonha é a consequência de estar iludido. Ainda assim, na tentativa de negar a vergonha, a sociedade ou faz para si uma cobertura superficial que aparenta estar vestido quando na realidade se está nu, ou então se lança cada vez mais naquilo que faz a bochecha de qualquer pessoa sã enrubescer. É a valorização da nudez que deixou de ser inocente, que é nudez por nudez. É a vontade de provar para si mesmo que eu tenho sim valor, quando absolutamente tudo no meu próprio corpo e alma e mente e espírito
grita para mim mesmo que eu estou desconectado, tanto de mim mesmo quanto da fonte de tudo, e que o valor que há em mim está com as horas de vida contadas, feito um membro amputado, embranquecendo. Na inocência do Éden, da conexão perfeita e harmônica de tudo, a nudez não era identidade. Era um detalhe que a gente nem percebe, porque estamos tão inteiramente conectados com aquilo que nos dá vida. No mundo moderno, a nudez virou roupa, virou marca, virou a essência da identidade de tanta gente que, em uma espécie de masoquismo mórbido, tenta negar a vergonha, entregando-se cada vez mais completamente a ela. Mas há outra maneira de viver a vergonha. O Rabbi Nachman de Breslev diz, por exemplo, que quem perdeu a vergonha perdeu a imagem e semelhança divina. E que a vergonha está no fundamento do conserto. O calor vermelho e pungente da vergonha pode ser experimentado como um sinal de carregar dentro do peito a marca de ter estado tão perto do eterno que não nos entendíamos nus. Claro, a gente estava coberto dele. Quem sabe a vergonha seja a reação involuntária, automática, de quando o nosso espírito se lembra do quão perto, quão dentro é que nós fomos criados para estar. E ao invés de ser a essência da nossa natureza, a vergonha se torna tão secundária do lado de cá do Éden, quanto a nudez era do lado de lá. Ela se torna um detalhe, um pedaço da história de uma alma que não é, em essência, envergonhada. Assim como não era, em essência, nua. Em essência, o homem era puro e a nudez era um sintoma da pureza. Em essência, o homem é portador da imagem divina. Ainda que todas as circunstâncias me contem uma história diferente, a vergonha é um sinal da imagem, um mapa do caminho de volta, do caminho para perto. A vergonha pode ser aquele solavanco que a gente sente ao cair em um sonho que nos desperta. A vergonha não precisa ser cadeia, ela pode ser um presente. Por isso Deus veste o homem com levush, com vestimentas, com essas coisas feitas especialmente para a vergonha. A tradição judaica diz uma coisa fenomenal aqui, que agora conecta tudo isso que eu estou falando lá do Éden com a porção dessa semana. Aquela vestimenta que o próprio Deus fez para o homem lá no Jardim do Éden, as suas roupas para o Shabat, por assim dizer, foram passadas de geração em geração e elas aparecem algumas vezes na história bíblica. De Adão e Eva, elas foram entregues a Sete e depois a Noé. Elas chegaram até Jacó, que vestiu-se da pele de animal para receber a herança do seu pai, Isaac. Chegaram até José, na forma da túnica listrada que ele recebeu de Jacó. E agora chegam até as vestes sacerdotais, para que aquele mesmo material provido da mão de Deus para o homem estivesse presente nas vestes que os sacerdotes vestiam. Essa é a maneira didática e simbólica da tradição judaica expressar uma verdade profunda. Essa parafernália externa de cintos e coletes e turbantes e linho e lã e púrpura e ouro é, na verdade, uma espécie de tecnologia. Para tentar explicar isso aqui, permitam-me utilizar uma metáfora relacionada com o nosso corpo. No nosso sangue, por exemplo, nós temos aí uma infinidade de glóbulos vermelhos. Para que o oxigênio chegue a todas as nossas células, ele se anexa aos glóbulos vermelhos do sangue. A tecnologia, por assim dizer, é essa conexão química. Moléculas se anexam a certas proteínas, por exemplo, para alcançarem os seus objetivos e desenvolverem as suas funções nas células. Até mesmo um vírus pode ser um veículo de vitalidade e de cura se o corpo ou a medicina os utiliza da maneira correta. Assim são as vestes sacerdotais, compostas por aqueles resquícios do Éden. Elas foram criadas por causa da vergonha. Elas se acoplam à vergonha.
mas não simplesmente para amortecer o efeito da vergonha. Não, o propósito é muito maior do que isso. Estar do lado de lá do Éden era ter plena comunhão com a eternidade, sem perceber. E vestir-se com esses elementos que os sacerdotes moldavam para o povo, simbolizava estar do lado de cá do Éden, agora conscientes de um eu nosso distinto do eterno. E ainda assim, estarmos vestidos com tudo que precisamos para caminhar de volta para a comunhão plena, uma comunhão consciente. Cada um dos elementos das vestes sacerdotais representa uma área, uma esfera espiritual empregada na nossa conexão consciente com o eterno. O meu foco aqui é muito mais apresentar o conceito de maneira geral, mas ainda assim eu vou falar desses elementos bem rapidamente. As vestes sacerdotais eram compostas por 4 elementos distintos. Uma túnica longa e branca que cobria todo o corpo, representando a pureza e a inocência. Depois, calças de linho brancas que iam da cintura até os joelhos, representando o controle dos impulsos. Depois, um cinturão amarrado firmemente em volta dos lombos, que representava a união entre o celestial e o terreno, entre a parte de cima e a parte de baixo, por assim dizer. E por fim, um turbante que envolvia toda a cabeça, apontando para uma consciência elevada e humilde diante de Deus. O sumo sacerdote ainda tinha outros 4 elementos, além desses primeiros 4. Um manto longo e azul, adornado de romãs e sinos de ouro na sua barra, que representam a intenção e a pureza na fala, no som que era produzido com a caminhada do sumo sacerdote. Além disso, eles vestiam uma estola chamada de efode, que era uma espécie de avental que cobria as costas do sacerdote e tinha 2 pedras preciosas na altura dos ombros, nas quais os nomes das tribos de Israel estavam escritos. O efode representa o serviço a Deus nas áreas ocultas, que não estão em evidência, mas que estão inseridas no meio do dia a dia da vida. É o serviço no meio das responsabilidades, das tarefas e deveres e afazeres desse mundo. O peitoral era a contrapartida da estola, cobrindo a parte da frente do sumo sacerdote. Também tinha pedras preciosas representando as tribos de Israel. O peitoral representava a santidade revelada, por assim dizer, o serviço a Deus na evidência, naquilo que estava exposto diante de todos. Mas ambos, o peitoral e a estola, estavam ligados e entrelaçados entre si, porque são 2 faces do mesmo princípio, aquilo que está oculto e aquilo que está revelado. O sumo sacerdote ainda tinha sobre o turbante uma plaqueta de ouro fina com a inscrição Kadosh LaHashem, Santo a Hashem, como um sinal de que o trono da vontade e do eu havia sido rendido ao Eterno. O ponto é que esses elementos todos são uma resposta à vergonha. São a reação de despertar na memória que nós fomos criados para proximidade com o Eterno. E por isso nós cobrimos o corpo com a pureza, por isso nós controlamos os impulsos, por isso nós rendemos a nossa mente, por isso nós cingimos as nossas costas e os lugares ocultos, e o nosso peito e os lugares expostos. A inteireza de quem nós somos, dedicada a essa realidade suprema. Eu sou portador da imagem divina. Um mapa para encontrar o Eterno está dentro de mim. E para terminar com a pergunta com a qual eu comecei, será que todo esse exterior importa? A realidade, meus amigos, é que o exterior, a manifestação física da realidade interna, é um presente, é uma escola, é um espelho, é o beabá da linguagem celestial, é o caderno de caligrafia do céu, sabe? Claro que o que mais importa é a obra que você vai compor no final, mas sem começar pelo começo, raramente a gente chega no fim.